e as rádios Brasil Central AM e FM iniciam a partir de agora uma entrevista coletiva com o governador do estado de Goiás, Marconi Perillo. Marconi iniciou este ano o 4º ano do seu 4º mandato à frente do governo do estado. A entrevista acontece no estúdio da TV Brasil Central e os nossos companheiros são profissionais da casa. Aqui ao meu lado, a jornalista Denise Parreira, que é repórter dos nossos telejornais, Enzo de Lisita, jornalista e apresentador do programa Roda de Entrevista, Karine Pinheiro, radialista e apresentadora do programa Mundo em Sua Casa, transmitido pelas rádios Brasil Central, AM e FM e no ar há mais de 60 anos. Olá, governador, é um grande prazer receber o senhor aqui. Olá, Suzete, queridos repórteres, jornalistas, bom dia. Grande alegria estar aqui numa televisão que já tem quase 6 décadas, em rádios também absolutamente tradicionais e que ao longo do tempo cativaram milhares, dezenas de milhares de telespectadores, de ouvintes, pela qualidade do que é apresentado, repassado ao ouvinte e ao telespectador. Tenho muito orgulho de estar aqui na sede da ABC, Agência Brasil Central, conversando com repórteres e jornalistas da casa e também muito orgulho de ter colaborado ao longo do tempo para melhorar toda essa estrutura que passou por inúmeras reformas e também por uma modernização bastante evidente. Quero agradecer ao Edivaldo e a toda a equipe aqui da diretoria da ABC, bem como a todos os funcionários, abnegados funcionários que trabalham no dia a dia para transformar essas emissoras em emissoras de credibilidade, em emissoras que transformam informações em notícias para todo esse público que assiste a TV Brasil Central no dia a dia e também ouve as rádios AM e FM. Governador, como eu disse, o senhor iniciou este ano, 4º mandato à frente do seu 4º governo como dirigente do estado de Goiás. Eu queria começar perguntando qual o sentimento que o senhor tem quando o senhor olha para trás, quando o senhor relembra a campanha de 1998 e o senhor revê toda essa trajetória do senhor até aqui. Olha, o sentimento é de dever cumprido. Eu tenho refletido muito nos últimos dias sobre a importância que foi o slogan do Tempo Novo. E hoje eu posso garantir, e é evidente que nós vivemos um novo Goiás. Goiás é um estado completamente mudado depois dessa última campanha, essa campanha de 98. Nós conseguimos, com alianças que fizemos estratégicas com o empresariado, com os trabalhadores, com as instituições, avançar extraordinariamente em todos os aspectos. Só quem não quer enxergar não vê que Goiás se transformou num estado moderno, num estado respeitado nacional e internacionalmente, em todos os aspectos. Nós temos aqui profissionais liberais que são respeitados no mundo inteiro. Nós temos empresas de agronegócio, produtores rurais que produzem com altíssima produtividade e agregação tecnológica no campo. Nós temos indústrias de ponta. Goiás é um estado hoje com uma forte diversificação industrial, indústria metal-mecânica, indústria de alimentos, farmacêutica, dentre outras, vestuário, etc. Nós temos a 3ª maior província mineral do país, somos o 2º maior produtor de cana-de-açúcar e de etanol e um dos maiores geradores de energia limpa, de energia renovável do país. Goiás também conta com geração de empregos, exportações, crescimento de PIB muito acima da média brasileira. Enfim, eu tenho uma ponta de orgulho de ter tido a coragem de enfrentar esses desafios todos, mesmo naquela época, em 98, quando havia só incerteza, e de ter liderado um grupo que nos apoiou nesse tempo, e o próprio Estado de Goiás, na direção certa, na direção do desenvolvimento sustentado, na direção de uma forte evolução que culminou com ótimos indicadores econômicos e sociais que nos colocam hoje dentre os principais estados do Brasil, com a certeza de que somos um dos estados que maior potencialidade tem
para crescer ainda mais. Governador, nesse período, como a Suzete ressaltou, o senhor está entrando no 4º ano, seu 4º mandato. O senhor fez uma breve explanação de todas as suas realizações. Mas tem alguma coisa que o senhor, voltando no tempo, pensa, eu gostaria de ter feito isso, não tive condições, seja lá qual for o motivo, algo que o senhor gostaria de ter realizado e ainda não deu para fazer? Enzo, aproveitando aqui a sua pergunta, eu queria, já que você faz parte do Roda de Entrevistas, eu, coordenador, fazer aqui uma homenagem ao Reinaldo Rocha, nosso querido rei, jornalista Reinaldo, que por tantos anos liderou aqui essa roda de entrevistas. Ao rei, meu carinho, a família dele toda, porque foi um grande amigo, um grande profissional de jornalismo. E aproveito também para prestar uma homenagem ao Exanulfo Cordeiro, que foi colega de vocês, meu assessor de imprensa, secretário de Assuntos Internacionais, que nos deixou na semana passada. Eu faço aqui esse parêntese para fazer esse registro. Em nome da equipe do Roda e de toda a TV Brasil Central e toda a ABC, eu agradeço a homenagem ao Reinaldo. Obrigado. Mas é claro que algumas frustrações a gente tem ao longo do tempo, por questões burocráticas, por limitações financeiras e por uma série de outras razões. Uma delas é não ter conseguido levar adiante o projeto do VLT de Goiânia. Nós tentamos várias vezes, não tivemos recursos federais quando eram necessários. Depois, agora mais recentemente, nós fizemos a PPP para construção. Veio esse problema todo da Lava Jato com a construtora que ganhou a licitação aqui em Goiás e eu resolvi, por prudência e até por falta de recursos, parar esse projeto. Mas é algo que no futuro terá que ser feito porque ele representaria uma modernização muito grande do transporte de Goiânia. Uma outra, eu não diria nem frustração, até porque nós temos um bom planejamento e estamos com todas as diretrizes já organizadas, é a questão do avanço na área do sistema prisional. Nós temos hoje todo um planejamento regional, nós já temos fonte de recursos para construirmos módulos de respeito nas cidades do interior, 2 presídios de segurança máxima, mas de qualquer maneira nós começamos a inaugurar agora já alguns presídios, vamos inaugurar o de Anápolis de Formosa em janeiro e fevereiro, vamos inaugurar outros 3 que estão em construção e há todo um planejamento, mas essa é uma área muito complicada, eu gostaria de ter avançado mais, mas de qualquer maneira todos os pressupostos, todas as condições estão postas para que nessa área também a gente possa ter avanços muito significativos. Governador, os estados passam por crises, né? E recentemente na imprensa nacional, a imprensa noticiou que Goiás seria um dos estados que não conseguiria fechar as contas. Como é que estão as contas do estado de Goiás? Olha, na segunda-feira agora eu vou fazer uma apresentação, uma coletiva, para apresentar os números, os indicadores fiscais e econômicos do governo de Goiás relativamente ao exercício de 2017. Muita gente vai se surpreender. Eu acho que existe alguma falta de informação nesses números. Nós vamos apresentar os números que efetivamente foram consolidados agora. Nós avançamos, felizmente, em todos os indicadores, e principalmente no programa de ajuste fiscal, e a minha equipe econômica tem segurança de que nós vamos avançar esse ano no rating do Estado e vamos avançar também em relação ao próprio ajuste, exatamente pelo trabalho que nós fizemos desde 2015, mas sobretudo no ano passado. Para se ter uma ideia, eu vou dar aqui apenas um exemplo. Nós tínhamos previsto um superávit primário, aliás, um primário de 200 e poucos milhões para o ano passado. Em dezembro, eu fiquei um pouco preocupado com a equipe econômica de que a gente pudesse ter déficit. E aí eu enviei um projeto de lei à Assembleia propondo um déficit de 506 milhões nas contas do Estado, primário negativo. Para nossa surpresa, esse primário, que vai ser revelado na segunda-feira, superou os 500 milhões de reais positivamente. Então, contra números não pode haver contestação. Nós vamos enviar esses números ao Tesouro Nacional, que sempre vem aqui também para checar, e vamos enviar para a imprensa nacional. Às vezes nos misturam no meio de outros estados que estão com uma situação muito diferente da nossa. Mas, felizmente, a gente tem as informações, nós temos os números, e isso eu vou fazer com toda a equipe econômica na segunda-feira.
Governador, Pois não, pode... o senhor mencionou, né, a questão dos presídios. No início do ano a gente teve aqui em Goiás, infelizmente, né, as rebeliões, mas a gente sabe que não é um problema só de Goiás, é um problema nacional, né? O que o senhor aponta como possíveis saídas ou soluções para esse problema? Olha, esse debate não está sendo travado por mim agora. Eu liderei os governadores ao longo desses últimos 7 anos e nos meus outros anos como governador, nessa discussão em relação a mudanças que precisam ser feitas urgentemente na Constituição e na legislação, tendo em vista o crime organizado que se disseminou para o país inteiro, a guerra das facções, Comando Vermelho, PCC, e necessidades que a gente tem de providências nacional, coordenação nacional em relação a essas políticas de segurança pública. Eu vou começar pela política de fronteiras. O Brasil faz fronteiras com 12 países. Temos milhares de quilômetros de fronteiras abertas. Nós não temos vigilância à altura do que acontece nas fronteiras. E vou dar um exemplo aqui do que aconteceu ontem. Um sargento do Exército Brasileiro foi preso, e ele atua lá em Foz do Iguaçu, trazendo 19 fuzis de calibre grosso, 41 pistolas de uso restrito, 82 carregadores de pistola, 39 carregadores de fuzil, 54 tablets de pasta base e grande quantidade de munições. Ele foi preso ontem. Isso acontece porque as fronteiras nossas com o Paraguai, com a Bolívia, com a Colômbia, com outros países, elas ficam escancaradas. O que eu tenho defendido é que haja uma integração entre Polícia Rodoviária Federal, polícias estaduais e principalmente as Forças Armadas, para combater fortemente o ingresso de drogas, por conta do narcotráfico, e de armas contrabandeadas aqui para o país. O grande mal, o grande problema, a grande raiz do problema da insegurança é contrabando de armas pesadas, que vem das fronteiras abertas, e drogas. Mais de 90% dos crimes, homicídios, latrocínios, têm alguma correlação com tráfico de drogas e contrabando de armas. Esse é um problema. O outro é que o governo federal, na minha opinião, precisa ser o condutor de uma política planejada de segurança pública. E nós precisamos ter recursos federais. É preciso descentralizar dinheiro federal para a segurança pública. Isso precisa ser feito com mudança na Constituição. Hoje, só os estados são responsáveis pela segurança do cidadão. A União cuida da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Forças Armadas. Polícia Civil, Militar, Bombeiros, Polícia Técnico-Científica, Sistema Prisional, toda é de responsabilidade dos estados. E os estados não suportam mais o peso. Para você ter uma ideia, aqui em Goiás, em 2011, nós investíamos 9,5% do orçamento com segurança, em 2017 foi mais de 14%. E um dado importante que precisa ser colocado, de 2011 a 2017, o governo de Goiás colocou no sistema de segurança e prisional 16 bilhões e 200 milhões de reais. O governo federal colocou 150 milhões de reais. Essa equação não fecha, está errado. São números que eu apresentei à ministra Carmen Lúcia, presidente do CNJ e presidente do Supremo Tribunal Federal, números que eu apresentei ao ministro da Justiça, com quem temos tido uma ótima relação. Aliás, eu disse a ele que o ministro Alexandre de Moraes, que agora é ministro do Supremo, enquanto ministro da Justiça, e ele foram os que mais enviaram recursos. Mas é preciso rever isso tudo. Eu sugeri, inclusive, ao ministro, Enzo, que o governo federal construa pelo menos um presídio de segurança máxima em cada estado brasileiro, pelo menos um, para abrigar os presos federais. Nós temos aqui em Goiás entre 17 e 19 mil presos. Eu digo entre 17 e 19 mil porque, nesse momento, o judiciário está fazendo um levantamento aqui para saber quantos presos existem de fato. Mas temos 5 mil presos que são presos federais, presos que cometeram crimes de narcotráfico, crimes transnacionais, crimes de descaminho. Então, são 5 mil presos nacionais que deveriam estar
em presídios federais e que estão aqui superlotando as nossas penitenciárias. E toda vez que nós temos algum tipo de rebelião, como aconteceu no início deste ano, o governo federal anuncia que tem investimento e que investe nos estados, acaba colocando para os estados toda a responsabilidade pelo problema, né, governador? Olha, o governador, complementando, o senhor citou o ministro da Justiça, Dr. Quarto Jardim, houve uma troca de, eu não vou dizer acusações entre o senhor e ele sobre verbas e recursos. Está tudo sanado? Vocês conversaram sobre essa crise? Acho que há um pouco de desinformação e até de prestação de contas da nossa equipe aqui para eles. Nós temos de 5 presídios, nós temos 2 prontos, temos 2 outros que estão com mais de 75% de obras executadas e um outro que está um pouco mais atrasado por conta da empresa construtora. Agora, esses presídios todos custam aproximadamente 120 milhões de reais. Metade foram recursos do governo federal e metade de recursos nossos, do Estado de Goiás. Mas nós alocamos, numa parceria que estamos fazendo com o Judiciário de Goiás, quase 400 milhões agora para serem alocados na construção de outros presídios, dentre eles a nova Casa de Prisão Provisória. Eu queria, inclusive, anunciar que nós estabelecemos com o Coronel Edson, que é o novo diretor do sistema prisional, que em aproximadamente 30 dias nós vamos demolir a Casa de Prisão Provisória onde aconteceu a rebelião e vamos construir uma nova Casa de Prisão Provisória. E vários presos vão ser deslocados para outros presídios. Especialmente, nós vamos trabalhar para dividir as facções. Um intervalo? Eu vou chamar o intervalo, Karine, agora nós voltamos com a sua colocação.